deu uma infecção generalizada e ele foi para o Senhor. Ali, irmãos, foi muito difícil. Eu achava que não ia dar mais. Eu achava que ali era o fim. Mas, como nós conhecemos esse Deus maravilhoso, que cuida, Ele cuidou de mim. E às vezes, irmãos, nós não entendemos as coisas que Deus faz. Às vezes para nós não tem sentido. Porque uma criança de 2 aninhos e 1 mês, um anjinho, meu Deus, o Senhor levou. E às vezes você não entende por quê. Mas para Deus faz sentido. Deus sabe o porquê. E é engraçado, né, irmãos, que para Deus tantas coisas fazem sentido. E se a gente falar, às vezes é meio complicado para nós, né? Porque a cruz não é morte, é vida. O último é o primeiro. O maior é o menor. E a morte não é o fim não, irmãos, é o começo. É o começo de uma vida. E ali, irmão, o Senhor, como é o nosso arquiteto, assim, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele já sabia quantos ossinhos eu tinha. Ele sabia quantos ossinhos você tinha. Ele sabia que hoje você estaria aqui. Ele sabia que hoje você ia receber uma bênção. E é a bênção que você veio buscar. Não fica quieto aí não, irmãos. Começa a glorificar. Começa a pedir. Começa a clamar, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Glorifica o nome dEle. Deus é o dono do nosso futuro. Repita, igreja. Deus é o dono do nosso futuro. Eu creio, irmãos, que quando Ele começou a nos formar, Ele já via a forma que você ia ficar. A forma que a Rosane ia ficar. Ele já tinha visto as 2 bênçãos que você tem. Ele já sabia. Ele já sabia que hoje você estaria passando por todas as lutas que você passa. Mas Ele está com você. Ele está do teu lado. Aonde você está, Ele está com você. E aí, irmãos, ali eu me vi perdida. Eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Eu sem meu filho. Eu tinha o Felipe e o Gustavo, que já eram maiorzinhos. O Line, que era o caçulinha. E ali eu falei, e agora? Eu estava com um problema muito difícil no meu casamento. Eu descobri muitas coisas. E quando a gente é traída, a gente perde o chão. A traição, irmãos, eu acho que é uma das coisas que mais sangra o coração. E ali eu estava com meu coração sangrando, porque o meu casamento estava trazendo muita tristeza, muita dor para a minha vida. E quando o Senhor recolheu meu filho Lineker, eu falei, agora eu tenho força. Eu não quero mais essa vida para mim, eu não aceito mais isso na minha vida. Todas aquelas coisas que estavam acontecendo, que não eram poucas. E aí, irmãos, eu resolvi ficar sozinha e cuidar dos meus 2 filhos. O Senhor me fortaleceu. O Senhor me ajudou.
O Senhor me sustentou. E eu continuei de pé. Porque eu tinha um Deus que eu sabia que aonde eu fosse, Ele estaria comigo. E ali, irmãos, eu fiz essa escolha. E continuei. Logo, depois de alguns anos, eu conheci meu esposo, que hoje ele é meu esposo, o Chicão. Eu acho que todo mundo conhece aqui o Chicão. A bênção da minha vida. E ali, irmãos, foi uma batalha também. Porque quando eu conheci o meu esposo gostava de umas biritinhas, né? Que diz no mundo, biritinha. Mas Deus fez algo tão extraordinário na minha vida, que eu não era aquela mulher, sabe? Aquela mulher rixosa, chata, que ficava, você foi beber? Você está bebendo? Não. Eu apenas orava. E eu nos caminhos do Senhor tinha paz. Eu nos caminhos do Senhor tinha força, tinha alegria. E era assim a minha vida, cheia de alegria, porque o Senhor me trazia alegria. E essa alegria eu passava para Ele. E Ele foi se alegrando. Ele falava assim, meu Deus do céu, ela não reclama, ela não fala nada. Eu vinha para a igreja, irmãs, e ele estava lá no bar. Eu passava lá, eu falava, amor, estou indo para a igreja. Eu dava um beijo nele e vinha, ele vai com Deus. E ali foi algum tempo isso acontecendo. Teve um dia que ele falou assim, minha mulher sai de casa, vai toda arrumadinha, toda bonitinha para a igreja, e eu aqui, bebendo, desse jeito aqui, porque quando eles bebem, eles ficam tudo, né? Todos estranhos lá. Meu Deus, é melhor eu abrir meu olho. Eu acho que eu vou na igreja com ela, porque ela vem tão feliz, tão alegre. Nada abala ela. Ela tem maior paciência comigo. Eu quero conhecer esse Deus. E aí, irmãos, ele veio conhecer esse Deus. Mas ele vinha, um pezinho na igreja, outro pezinho no bar. E é assim. E eu orando. E quando eu passava lá, para dar tchau para ele, falando que eu vinha para a igreja, eu orava. Eu falava, Senhor, tira essa bebida da vida do meu esposo. Tira a vontade dele estar aqui nesse lugar. Que ele tenha vontade de estar na tua presença. E assim foi. Aí, irmãos, o Senhor concedeu um filhinho para nós. Eu engravidei. Aí eu vinha aqui para a igreja com barrigão. E vinha. E buscava. E buscando ao Senhor. Quando o inesperado acontece. O dia mau chega, irmãos. E novamente chegou o dia mau para a minha vida. Faltavam 9 dias para o Vitor fazer 3 aninhos e o Senhor recolheu. Estava tudo preparado, irmãos. Os bichinhos para fazer a festa, a mesa, tudo aquilo que a gente programa para os nossos filhos. Porque quando a gente está grávida, a gente já sabe a cor do quarto, a gente já sabe como vai ser o quartinho, como vai ser a caminha, como vai ser a festa de 1 ano. A gente já sabe, mulher é assim. Não é verdade? Ela já planeja tudo. E eu planejava fazer a festinha de 3 aninhos dele. Mas não era o plano do Senhor, era o meu plano. Mas não era o plano de Deus. E o Senhor recolheu meu filhinho. E de repente começou uma dorzinha na barriga. Nós levamos para o hospital. E ali, o hospital tinha
estava tendo, né, uma pandemia de meningite. E ele pegou a meningite hemorrágica. E o Senhor levou. Irmãs, naquele momento, eu falei assim, agora acabou. Deus, falei, não é possível, Senhor. Senhor, mais um. Deus, meu Pai, eu não vou aguentar dessa vez. E o Senhor me sustentou. E ali, irmãos, Isaías 41, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias. Isaías 41. Está aqui, 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. E te sustento com a destra da minha mão. E aqui, irmãos, também diz, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E essa palavra é tão maravilhosa na minha vida. É a palavra que o Senhor colocou naquele momento. E o Senhor me ajudou. O Senhor cuidou de mim. Porque nós passamos, irmãos, por momentos difíceis. Mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus. E nós temos que saber que nós temos que fazer escolhas. A escolha que eu fiz foi a continuar servindo ao meu Deus. A escolha que eu fiz foi continuar servindo a Ele. A escolha que eu fiz foi continuar estar de pé. E Ele o tempo todo me ajudando. Ele o tempo todo me guardando. Ele o tempo todo me livrando. E todos os dias, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Assim é comigo e assim é com você. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Essa semana eu estava escutando uma pregação. E na pregação era assim. Ela tinha uma mulher, era serva de Deus, ligou numa rádio. Ela ligou dessa rádio para pedir ajuda, porque ela estava passando uma situação muito difícil. Ela estava no tempo difícil. E ela pediu para que se alguém pudesse ajudá-la com alimento, o que fosse, ela passou o endereço. E ali, um bruxo estava escutando essa rádio. Era uma rádio evangélica. Esse bruxo estava escutando. Esse bruxo falou ali para o pessoalzinho dele: vamos rir dessa mulher que se diz crente? Vamos fazer uma coisa? Ó, vocês vão lá no mercado, vocês fazem uma compra gigante, compram de tudo mesmo, e levam para essa mulher. Quando vocês entregarem para ela, vocês falam, perguntem assim para ela: sabe quem está te mandando? Quando ela falar, quem me mandou? Vocês dizem, rindo da cara dela: Satanás. Mas aí, irmãos, nós sabemos que Deus é maravilhoso, né?
E ali eles fizeram a compra. E aqueles funcionários ali, daquele bruxo lá que trabalhava com ele, levaram. Não esqueçam, quando chegar lá, vocês perguntam, debocham da cara dela e falam que foi Satanás que mandou. Eu quero ver o que essa mulher vai fazer. E chegando lá, irmãos, aquela serva do Senhor sabia que Deus vem com a providência. Na hora que nós necessitamos, Ele vem. Que Ele não deixa nenhum justo sem o seu pão. E ali, irmãos, eles chegaram, foram descarregando, porque era tanta coisa, era tanto alimento, era tanta comida. E ela só ia carregando, colocando dentro de casa e glorificando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e guardando, e guardando, e guardando, e não tinha mais lugar para colocar. E aqueles homens já estavam ali nervosos. Ela não vai perguntar? Será que ela não vai perguntar não, quem mandou? E eles já estavam aflitos ali. Essa mulher não pergunta, nós vamos ter que dar um jeito, porque o bruxo falou que era para perguntar e nós temos que perguntar. E aí eles falaram para ela: você não quer saber não quem foi que te mandou tudo isso? Ela: não, meu filho, não precisa não. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E é assim. É assim que funciona. É dessa forma que Deus faz. É dessa forma que Deus é. Ele manda. Quando Ele quer mandar o diabo fazer algo para a nossa vida, para abençoar a nossa vida, Deus manda. E Ele faz. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é grande, é um Deus fiel. Que nas mãos dele está todo o controle, não é mesmo? Nós sabemos, irmãos, que as coisas não são fáceis. Como o nosso pastor fala, não é fácil a vida, não é fácil viver, é uma luta todo dia. E muitas vezes, a gente precisa ler a Bíblia, não é? Que o nosso pastor diz, leia a Bíblia, ore. Por que nós temos que ler a Bíblia? Para conhecer esse Deus que faz milagre, esse Deus que tudo pode, esse Deus que fortalece no dia difícil, esse Deus que abre porta onde não tem porta, esse Deus que faz as coisas acontecerem quando não tem mais jeito, esse Deus que deixa a gente de pé quando a dor vem, esse Deus que faz todas as coisas quando nós achamos que não tem mais jeito. É esse Deus. E pode acontecer o que for, irmãos, porque Deus continua no trono. Deus continua no trono dele. Ele está lá. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Ele não muda. Ele está lá para nos guardar. Ele está lá para nos livrar. Ele está lá para nos fortalecer. E continua. Nada afeta a posição dele. Momentos difíceis, eu sei que eu e você passa. Mas se a gente tiver um Deus que esteja à nossa frente, fazendo todas as coisas, e nós tendo a fé de continuar de pé e olhar para Ele e saber que nós vamos ter o dia mais especial das nossas vidas, que Ele virá nos buscar, não é mesmo? Esse Deus que é maravilhoso. Eu não canso de dizer que esse Deus é maravilhoso. E nos tempos difíceis, as coisas difíceis vêm para a nossa vida. É difícil o casamento? É difícil, não é fácil. Nós sabemos que a vida a dois não é difícil. É difícil quando a gente está com umas gordurinhas a mais e que a gente quer perder essas gordurinhas, ficar fitness, é difícil, mas é difícil também ficar obeso. É difícil fazer escolhas, é difícil. Mas quando nós temos um Deus que vai à nossa frente, que vai abrindo porta, que vai nos ensinando, que vai dando a direção,
as coisas não são tão difíceis. E ali, irmãos, aqui, no livro de Ruth, eu creio que Noemi, quando se viu sem seu marido, seus filhos, eu creio que o que aconteceu ali, que ela pedia que as pessoas não chamassem mais ela de Noemi, mas de Mara, porque a vida dela já era amarga. Eu creio que naquele momento, ela ficou em depressão. Que ali as pessoas não estavam entendendo. Porque não estavam passando a dor que ela estava passando. De ter perdido um esposo, de ter perdido 2 filhos. Independente, irmãos, da dor, de tudo que ela estava passando, Deus estava cuidando. Porque Deus em nenhum momento Ele abandonou a Noemi. Que ela cria nesse Deus que nós cremos. Ela servia a esse Deus que nós servimos. E ali, o nosso Deus, que projeta todas as coisas, que faz todas as coisas, usou a vida de Ruth para poder ajudá-la, para poder estar ao lado dela. E assim, irmãos, é o Espírito Santo na nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre coloca o Consolador nas nossas vidas. E é assim, todos os dias. E eu creio que ali, quando ela foi se despedir, né, das suas noras, Orfa decidiu voltar, né, para sua família, né, para aquele povo que acreditava em outros deuses. Ela voltou. Mas aqui na Bíblia não diz que Orfa voltou e continuou servindo aos outros deuses. Eu creio, irmão, não sei, eu penso assim, que Orfa foi para lá, eu acho que até algumas pessoas se converteram através da vida dela, porque ela conheceu Deus que Noemi servia, como Ruth também conheceu. Aqui não fala o que aconteceu com Orfa, mas quando nós pisamos aonde o Senhor está, nunca mais nós esquecemos. É um lugar diferente. Acontece algo diferente quando nós entramos na presença e conhecemos o Senhor. Tudo muda. Tudo muda na nossa vida quando nós conhecemos Deus. E eu creio que ali ela foi diferente para o lugar que ela voltou. Mas Ruth, tão linda, né? Falou que não ia deixar a sua sogra. E um dia, irmãs, a minha nora não me deixou. Eu tenho a minha nora, Rafaela, que é uma bênção na minha vida. E há 1 ano e 5 meses, é muito difícil ainda para mim. Mas o Senhor continua me sustentando. Senhor recolheu o Gustavo. Menino de ouro, servo do Senhor, batizado. Ele vinha aqui na igreja do pastor Djalma, com a boca cheia. E ele falava para mim: Mãe, hoje eu fui, mas Deus falou tanto comigo. Eu precisava de uma palavra e Deus falou comigo, mãe, como Deus é fiel. Eu falava: filho, Deus é fiel. E ali, meu filho, 23 anos. Esse ano ele ia se formar em direito. O Senhor recolheu. Um acidente de moto. Um acidente bobo, irmãos. E aí a gente vê a mão de Deus. Era assim que Ele queria. Os planos que eu tinha para o Gustavo, de ser um advogado aqui, o Senhor tinha outros planos para ele. E ali aquele acidente bobo, numa descida, caiu o capacete, ele bateu a cabeça,
bateu o tórax e o Senhor o recolheu. É difícil demais para mim falar ainda sobre o Gustavo. Mas o Senhor continua me sustentando. O Senhor continua todos os dias falando comigo, me deixando de pé, trazendo alegria para o meu coração, porque eu sei que um dia eu vou estar com eles. O Senhor vai voltar. E o Senhor tem uma promessa aqui, ó. E é por isso que eu estou de pé. É pela palavra do Senhor que eu continuo de pé. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus maravilhoso. Independente do que você passar, irmão. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é a sua aflição, qual é a sua dor. Mas eu sei que eu tenho um Deus. Um Deus que tudo pode. Um Deus que cura. Um Deus que traz bálsamo. Um Deus que guarda. Um Deus que livra. Mas um Deus que tem planos para mim e para você. E os planos dele é melhor do que os meus planos, é melhor do que os seus planos, porque os planos de Deus são os melhores planos que alguém possa querer saber. Os planos de Deus são os planos maravilhosos, são planos para o nosso futuro, porque o Senhor conhece o nosso futuro. Ele está no controle do nosso futuro. E eu creio. E eu entrego todos os dias a minha vida ao Senhor. Porque os planos dele são melhor que os meus planos. Irmãos, e eu fico imaginando ali, a Noemi, com toda aquela dor, tudo que ela estava passando, e ela tinha alguém que o Senhor colocou ao lado dela. E o Senhor colocou a minha nora do meu lado. Quando aconteceu tudo isso, o meu esposo, o Chicão o tempo todo do meu lado, o tempo todo falando, fica de pé, você é mulher de Deus, o Senhor é contigo, não esmorece não, nós vamos para a glória junto, fica de pé, nós vamos lá se encontrar com o Gustavo, com o Lineker e com o Vitor, fica de pé, mulher de Deus. E assim Ele me fortalece, com as palavras dEle. O meu filho, o Felipe, esse ano também ele se forma em Direito. Com toda essa situação que a gente está passando, de pandemia, com todas essas coisas, né? Que a gente sabe que foi um ano muito difícil. O Senhor também continuou sustentando. E ele vai se formar em nome de Jesus. Assim como o Senhor também formou o meu esposo. Também é um advogado. Olha o que Deus faz, irmãos. No meio de tanta dor, no meio de tanta situação, Ele continua trabalhando, Ele continua dando vitória. E nós temos que ficar de pé. Diante de qualquer situação, fica de pé. Sabe qual é o segredo? Olhar para o Senhor. O segredo é esse. É estar nos pés dEle. É confiar nele, é entregar nas mãos dele, porque ele tem o melhor. Amém? E muitas vezes a gente está passando tanta dor e a gente se esquece de olhar para o alto, que é de lá. É lá do alto que vem nossa força. É lá, é de lá. E quando tudo aconteceu com o Gustavo, a minha nora, ela ficou comigo mais de uma semana na minha casa. Ela largou a casa dela. E ela ficou com meu filho, com a minha netinha, na minha casa mais de uma semana, cuidando de mim. E essa palavra, irmãos, quando o Senhor falou que era para mim trazer Ruth, foi tão emocionante para mim.
Porque eu tenho uma Ruth na minha vida, a minha nora. Eu tenho meu esposo, que também é uma Ruth. Eu tenho meu filho tão amado, tão carinhoso, que também é uma Ruth. A minha irmã Silmara, que vocês conhecem, que ela é minha irmã, é guerreira. Ela também foi uma Ruth na minha vida, minha mãe, meu pai. E como é precioso, irmãos, a gente ter família. A gente ter as pessoas que cuidam da gente, que tem uma palavra de amor no momento que a gente mais precisa da vida da gente. Cuida da tua família, irmãos. Cuida deles com amor, cuida deles com carinho, porque a nossa família é preciosa. E ali, irmãos, ela passou ali, ficou na minha casa, cuidava de mim. E não só eles, os meus vizinhos. Irmãos, hoje em dia, para a gente falar, aquele meu vizinho é uma bênção, aquele. Eu tenho vizinho abençoado. Pela honra e glória do Senhor, eu tenho. Ali minha vizinha, todos os dias, eu acho que isso foi mais de um mês. Todos os dias, é a sogra da Rô, a Selma. Ela fazia uma sopinha e levava para mim. Ela fazia uma coisinha diferente e levava para mim. Ela fazia outra coisa e levava para mim. E ali como os meus vizinhos também, cuidando de mim. Quando me via, falava, você está bem, Simone? Eu falava, glória a Deus, eu estou bem. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está me fortalecendo, o Senhor está me deixando de pé, porque Ele é bom. E ali, irmãos, os meus vizinhos, as pessoas que estão próximas de mim, têm um respeito muito grande por mim. Mas o respeito é pelo meu Deus, porque se não fosse Ele, eu não estava de pé. E muitos falam assim para mim, Simone, você está de pé? Eu falei, estou de pé. Estou de pé porque eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que faz todas as coisas. E esse é o meu Deus, irmãos. É o nosso Deus. E ali, irmãos, eu vi que Ruth, né, caminhou com a sogra dela. Ela teve carinho, amor, e ela continuou. E aqui diz uma coisa tão linda. Ela diz aqui na palavra, aonde você for eu vou, aonde você estiver eu estarei, aonde você morrer eu morrerei. Isso, irmãos, escutar de alguém é muito forte, é muito amor, é muito Deus, porque Ruth conhecia Deus. Noemi apresentou Deus para Ruth. E quando Deus conheceu Deus, como nós conhecemos, a vida da Ruth mudou. Independente dela ter perdido seu esposo, ela continuou. Ela ficou de pé, ela ficou firme, porque lá na frente o Senhor tinha o melhor para ela. Assim como o Senhor tem para mim, o Senhor tem para você. O Senhor tem o melhor para você nessa noite. Confia, não desanima, não desista, não desista. Fica de pé. Você tem que chorar, chora. Porque essas pessoas que falam assim, não chora não, não chora, elas não sabem de nada. Chora sim, chora, derrama ali para o Senhor o que você estiver sentindo, a dor que você tiver, mas depois levanta e continua seguindo ao Senhor, porque é Ele é o caminho, Ele. Oh Deus, Ele vai te deixar de pé. Ele vai te deixar de pé. Só Ele. E ali, irmãos, que coisa linda que Deus tinha para Ruth.
além dela amar a sogra, continuar com a sogra, cuidar da sogra, ela ainda era obediente. E é isso, irmãos, o segredo, ser obediente. Quando nós somos obedientes, as coisas acontecem. Quando nós somos obedientes a Deus, não precisamos nos preocupar, porque Ele faz. Ele guarda, Ele livra, Ele está ali o tempo todo. E ali, irmãos, Ruth, com a obediência dela, obedecendo, seguindo os conselhos da sua sogra, casou com Boaz. Você imagina uma pessoa ali, sem recurso nenhum, chegou no lugar, eu creio, que ela olhou para a sogra dela, acho que já tinha uma certa idade, falou: sogra, fica aí, que eu vou trabalhar. E ali ela pegava as migalhas que caíam, né, da colheita, e forte, de pé. Ela não parou, ela não desistiu. Mesmo com a dor de perder o marido, mesmo com a dor de chegar no lugar e não ter nada, começar tudo, não é fácil a gente começar. Mas ali, ela começou. Ali ela teve força, ali ela continuou. Ela obedeceu. E Deus deu um varão para ela. Boaz. Homem bom. Homem temente a Deus. E ali ela ficou feliz, teve um filho. E que história linda. Né, irmãos? Que história linda. Eu sei que aqui tem pessoas que passou por momentos difíceis. Tem pessoas que um dia queria desanimar. Tem pessoas que um dia falou: Deus, não dá mais, eu não vou mais não. Está muito difícil. Eu não estou vendo nada. Eu estou caminhando, eu estou te buscando e eu não estou vendo nada. Faz isso não, irmãos. Não deixa de buscar não. Em tempos difíceis, vão se destacar as Ruths. Em tempos difíceis, nós vamos ver a mão do Senhor. Mas isso se você estiver com Ele. Mas isso se você continuar buscando a Ele. E eu trouxe algo aqui que eu achei tão bonito. E eu trouxe essa noite para cada um de vocês. Diz assim: não desista nunca. Sempre há muitos desafios, surpresas, tristezas e alegrias. A vida é feita assim. Às vezes nos deparamos com situações que nos afligem, nos fazem sentir medo e até mesmo chorar. Mas saiba que a cada momento da vida, cada lágrima caída, cada sorriso dado, está tudo anotado no diário de Deus. E pode ter certeza que nem um segundo Ele se esqueceu de anotar. Anotou suas lutas, anotou seus choros, mas com um detalhe: Ele não se esqueceu de anotar o dia da sua vitória. Não desista. Não desista dos teus projetos, dos teus sonhos, porque antes mesmo deles serem projetados por você, já foi projetado e anotado por Deus. Não desista nunca. Deus é contigo. Amém? E até aqui, irmãos, foi o que o Senhor colocou no meu coração.
que eu trouxesse hoje, essa noite, para vocês. Eu peço que as irmãs que estavam no louvor subam aqui, por favor. Fiquem de pé, igreja. Vão ficando de pé, glorificando esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, que tudo pode, tudo faz. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é bom. Esse Deus maravilhoso. É o Deus de Ruth, é o seu Deus. Glória a Deus, aleluias. Continue em espírito, irmãos, que o Senhor ainda tem mais para falar para vocês. Ali, irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam à frente da fornalha, eu creio que ali eles tiveram medo. Mas tinha um Deus com eles. Eles resolveram escolher a Deus. Eles poderiam muito bem, naquele momento, desistir de entrar na fornalha. Mas eles escolheram entrar na fornalha. E lá na fornalha, o Senhor estava com eles. E assim é conosco. Independente onde nós tivermos que entrar, independente o que acontecer na nossa vida, o Senhor está conosco. Não esqueça disso. Não esqueça que a todo momento o Senhor é contigo, Ele está contigo. Amém? Amém? Confia no Senhor. Fechem seus olhos, igreja, e escute que isso é o Senhor falando com vocês. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Levanta as mãos para o céu. Levanta as mãos para o céu.